Graça e paz, igreja. Amém. Como esse clamor que o pastor fez no início, como eu precisava. Porque é engraçado que na terça a gente leu a história de Estevão e como ele bravamente, guiado pelo Espírito, ele, com toda a ousadia e autoridade, ele disse as verdades de Cristo, mesmo diante de um povo totalmente indisposto para ouvir. Diz que enquanto ele anunciava, o pessoal rangia os dentes, e quando ele declarou o nome de Cristo, o pessoal começou a gritar, colocou as mãos nos ouvidos e começou a gritar, para não dar ouvidos à mensagem dele. E dali ele foi apedrejado e morto, e o melhor é que nada o abalou, nem o apedrejamento, nem o pessoal gritando, ele não parou de anunciar, e era diácono. Né? Às vezes a gente espera um cargo para fazer alguma coisa para Jesus, e nos basta ser servos. E lá já na hora da morte, ele é recompensado com a vista dos céus abertos e Deus em seu trono e Cristo à direita do Pai. E quando ele anuncia que o pessoal entra à loucura, porque como assim, esse Jesus que foi crucificado, como é que ele está lá à direita de Deus? E já nos últimos suspiros, ele pede para que Cristo não impute esse pecado à multidão e pede para que Jesus receba o seu espírito e assim descansa. Quando a gente lê, parece até que ele está indo dormir, né? Nem parece toda a situação que realmente aconteceu. E a gente saiu de terça-feira assim, né, revigorado. Caraca, a gente precisa ser que nem Estevão. E vamos ser assim. E hoje eu estava tranquila em casa e aí Deus me deu uma vitória, digamos assim, né? Eu passei por um processo de avaliação essa semana lá no mestrado e pelas mãos de Jesus eu fui bem, graças a Deus. Mas foi muito intenso, foram quinta, sexta, sábado, de 8 às 5 lá em Bom Sucesso, direto com a cara no computador. Chegava em casa, tive que fazer mais coisas, acabou a luz. Mas deu tudo certo. E daí, hoje eu tenho um tio que ele é simpatizante do evangelho, digamos assim, né? Simpatizante. Mas ele tem suas questões. Tipo, uma vez eu fui fazer um trabalho de evangelismo com as crianças numa casa de um amigo nosso, e ele estava lá e no dia seguinte ele falou: Luiz, eu esqueci de falar, mas fiquei muito feliz por você estar falando de Jesus para aquelas crianças. Não é crente não, mas ele estava falando: fiquei muito feliz com você, porque aquelas crianças, muitas delas nunca ouviram falar, os pais não ensinam. Mas da história de Jó, eu sou contra. Ele é assim, ele está buscando. E eu falei: não tem problema um filho questionar. Não tem problema. Deus prefere um filho que questione que um filho que ignore completamente sua existência. Então, é bem-vindo o questionamento a Deus, com respeito, tenha temor. Mas pergunte ao Pai o que você não entende. E hoje ele me mandou um vídeo que eu acredito que ele não mandou com essa intenção, mas, gente, como isso mexeu comigo, de receio, dos fins dos tempos, de temor. Sabe quando eu me senti, o povo de Israel olha para a terra prometida e fala: meu Deus, mas tem muito gigante. Hoje eu me senti olhando para o gigante, não olhando para a terra. E daí aquilo mexeu comigo. Paulinho viu, eu estava me tremendo em casa, porque ele me fez uma pergunta através de um vídeo que ele mandou, Felipe Neto, falando de um... Isso nem faz parte da mensagem, tá? É um adendo. Mas Felipe Neto falando usando a palavra contra a palavra e contra a igreja. E eu acho que eu entendi em parte o questionamento dele, mas me deu um nervoso de como responder para que ele não seja levado por aquela opinião, por aquele engano, por aquela astúcia, por aquele sinal de mentira, para que ele não seja ludibriado. Mas sabe aquele nervoso de, meu Deus do céu, tá Satanás puxando de um lado, tá eu puxando de outro. Sabe, gente, me deu uma aflição em casa que eu não parava de tremer, não parava de... Mas quando eu morava, né, com as 11 pessoas, vira e mexe eu tinha isso. É que tem tempo que lá era muitas dessas discussões. Mas é meu temor de não dizer a coisa certa e acabar perdendo ele pro Felipe Neto. Tipo assim, entendeu? Mas aí vem Jesus e me tranquiliza: minha filha, você não faz nada.
Se eu não convencer, tenha paz no seu coração. Busque. E se formos confrontados, né, como Estevão foi, que a gente tenha a paz de entender que a gente não está falando da gente mesmo. Estamos falando da verdade absoluta, que é Jesus. E ele vê todas as coisas, e não há ninguém que não possa ser alcançado por ele. E ele diz, não se preocupe com o que vão falar. O Espírito vai guiar. Não se preocupa. E eu estava me preocupando, para variar, né? Mais um dia caindo e voltando para Jesus. Mas amém, que a gente tenha essa ousadia entendendo que cada vez vai ficar mais difícil, cada vez mais seremos confrontados, mas que a gente tenha a paz de Estevão, que foi a paz de Cristo, que não dá para entender. E que a gente tenha paciência de explicar o porquê dessa paz a todos que vierem nos questionar, como Pedro nos instrui a fazer. Amém? Agora a palavra, agora pode gravar. Agora. Vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, lá em Lucas, capítulo 7, versículo a partir do 36. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Isso aqui é Jesus que foi convidado. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, que é o nome do fariseu, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo na face, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por isso, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa palavra me veio, eu nem estou lendo Lucas, não é um das minhas leituras de rotina, mas eu estava lá no mestrado e aconteceu uma coisa muito engraçada. Que aí me trouxe essa palavra, eu vou explicar mais ou menos para vocês. Aqui é um exemplo que torna um pouquinho mais claro o quem muito é perdoado, muito ama. E estava lá, e lá a gente trabalha a gente oferece tratamento para pessoas que têm dor lombar que irradiam para a perna. E tem alguns critérios para as pessoas serem incluídas no nosso estudo para receber esse tratamento. Porque a gente só oferece tratamento para quem tem dor lombar que irradia para uma perna. A outra perna precisa ser boa. Isso é porque é protocolo de estudo, não é um serviço público de saúde, então tem seus motivos. E o que costuma acontecer? A gente chama as pessoas pela internet, elas vão até lá, e aí elas são avaliadas. Elas respondem um questionário para a gente confirmar se aquele é o tipo de dor que elas realmente têm. E a gente faz alguns testes neurológicos de nervo, tá? E não é cerebral, não. E a gente faz algumas avaliações físicas para confirmar se o tipo de dor que elas têm é o tipo de dor que mais vai ser beneficiado com o tratamento que a gente oferece. Por isso que a gente pode abraçar todo mundo, porque
tratamento precisa ser individualizado. Então, não adianta a pessoa ir para lá, ela não vai receber benefício também. Então, não é ruindade a gente não aceitar todo mundo. E aí, a gente tem algumas alternativas. Quando a pessoa se dispõe aí, passa pela avaliação, a gente explica como funciona a pesquisa, que ela pode entrar ou não, dependendo do resultado da avaliação, a gente já acalma o coração dela e fala assim, olha, se você não puder entrar para o nosso programa de reabilitação, a gente tem 2 opções. Lá é em Bom Sucesso, né? Ou você vem para a clínica escola daqui de Bom Sucesso, que o valor do atendimento acho que é menos de R$30, é um valor bem popular. Ou a senhora vem para cá, ou a senhora vai lá para Realengo, que é de graça, na minha faculdade. A senhora vai lá para Realengo, que é de graça. E aí, ok, a gente oferece essas opções para todo mundo, se a pessoa não entrar para a pesquisa. E aí a gente estava lá e chegou o paciente número 1. E aí era um senhor que estava andando sem mancar, então ele é um dos das melhores opções, né? Estava menos limitado pela condição dele, não quer dizer que ele não tenha andado, mas ele estava mais funcional que os outros. Então ele chegou lá e aí ele viu o questionário da pesquisa. Só que a pesquisa requer algumas coisas, por exemplo, você precisa ir lá com uma certa frequência. Toda semana você precisa ir lá para manter o atendimento. Se você faltar, você vai ter que ser retirado do programa, porque depois a gente não consegue analisar esses dados. Então, a gente precisa que a pessoa mantenha uma rotina de se comprometer a ir lá. E aí, ele chegou, viu aquilo lá, aí a gente dá o contrato, assim, né, o termo de consentimento, e aí ele está lendo. E depois chegou o paciente número 2, que chegou, estava sem óculos, um outro aluno emprestou óculos para ver se servia. Ele está sentadinho na mesa, lendo o mesmo termo, expliquei como funcionava a pesquisa, que eles poderiam entrar ou não, e está tudo certo. Beleza. O número 1, que era o melhor, porque o segundo já entrou mancando. E aí o número 1, que era o melhorzinho, ele nem acabou nem acabou de preencher o questionário e tal, e aí ele saiu correndo. Saiu tão correndo que eu fui correndo atrás dele. E aí eu falei, seu fulano, seu fulano, o que aconteceu? Ele, não, isso não é pra mim não. Aí eu, mas gente, e aí eu fui saindo correndo, eu falei, mas o senhor, ele, não, vai me dar muito trabalho, não estou preparado para me comprometer com essas coisas agora não. Aí eu falei, mas é só uma vez por semana, o senhor não pode vir? Não, tá dando para aguentar, tá tudo bem. E eu falando com ele descendo a escada, assim, e a gente descendo a escada de outro porra. Gente, minha vida é assim, eu sempre corro atrás dos pacientes. No IN que eu corri, e lá eram 4 andares, esse foi só um lance de escada. Aí, o número 1 foi embora. Aí, o segundo, ainda estava lá preenchendo e morrendo de rir que o outro saiu correndo. Aí eu falei, o senhor não vai correr não, hein? O senhor fala aqui porque o senhor não vai. E aí ele falou, não. Ai, se Deus quiser, eu creio que vocês vão ser bênção na minha vida. E eu vou ser beneficiada aqui, porque eu estou com essa dor há muito tempo já, e tudo bem. E aí, ok, preencheu tudo. Só que aí o problema é que quando a gente avaliou ele não tinha o tipo de dor que seria mais beneficiado com o tratamento que a gente oferece. E aí eu relembrei ele que tinha as opções. Eu falei, tem a opção daqui, da clínica escola, no mesmo lugar. A senhora daqui de Bom Sucesso, pode vir aqui, é um valor menor que R$30, se o senhor puder. Ele, E aí eu falei, tem Realengo? Realengo, pô, nem se fala, nem dá para eu ir para Realengo, muito contramão. Mas o senhor tem que, não, até tem, mas eu não vou me despencar daqui para Realengo. Eu falei, mas lá é gratuito. Não, mas... E aí ele, o jeito é esperar passar. Eu falei, não dá para vir aqui em Bom Sucesso? E aí ele falou, não, é porque eu realmente estava buscando serviço gratuito, sabe? Eu achei que vocês iam ser bênção na minha vida, quase nos chamou de maldição. E eu falei, poxa, mas é um valor pequenininho. Não, mesmo assim, não, o jeito é continuar orando para passar e que Deus me ajude a enfrentar cada dia e tá tudo bem. Aí ele falou, por enquanto ainda tá dando para aguentar. E ele foi embora mancando da perninha. Ok. Chegou a terceira paciente. Gente, a mulher, ela entrou e ela viu, quando esse quase amaldiçoou a gente para ir embora, ela falou, que ingrato. Vocês estão aqui oferecendo um serviço gratuito, se preocuparam, avaliaram, mostraram para ele qual era o melhor tratamento, onde é que tinha. Poxa, é barato, R$20 é um açaí. Ela falou, pelo
amor de Deus, esse povo, quando é para saúde, para ser atendido por quem estudou, esse povo não gosta de gastar dinheiro, mas se é para lanche, se é para essas coisas. Aí ela ficou revoltada com ele, querendo defender a gente. Eu, não, tá tudo bem. Ele deve estar sofrendo bastante e tal. Deixa ele, tá tudo bem. Ela, eu vou preencher minha pesquisa, porque eu sei que isso aqui vai... vocês estão aqui de boa vontade e tal. Respondeu a pesquisa e tal. Fomos fazer a avaliação. Primeiro que na entrevista ela já não passava porque ela não tinha dor só na perna, ela tinha dor no corpo todo. Quando eu fui fazer a avaliação, ela tinha alodínia, que é quando o sistema nervoso central do cérebro, ele interpreta qualquer contato no corpo como dor. Eu só toquei. Ela sente dor. Como se fosse fibromialgia. E aí, mas é o mesmo mecanismo. E essa condição é muito mais complicada de ser tratada, porque tem muitas questões psicológicas. Não é que a dor dela é psicológica, mas a emoção influencia na percepção da dor. Então, é um tratamento multidimensional. Ela não ia ser completamente atendida ali de novo. Não ia ser o melhor lugar para ela ser atendida. Gente, a mulher era tão doido que eu estava nas minhas primeiras avaliações lá, e aí tem um instrumento que é o diapasão. É um instrumento que a gente bate na mão, ele começa a vibrar. Ele tem uma pontinha que a gente coloca na superfície óssea, e para a gente comparar uma perna com a outra, se a sensibilidade, a temperatura está igual nas duas pernas, se a sensibilidade à dor está igual nas duas pernas, se a sensibilidade da vibração, que é uma das capacidades que a gente tem de perceber para saber se o nervo está íntegro, a gente testa todas essas. Quando encosta o diapasão, a gente vibra. É mais fraco que a vibração de um telefone. A mulher começou a chorar. E aí, tudo doía. Ficar deitada doía, ficar sentada doía. E ela, não, mas eu vou aguentar. Mas eu vou aguentar porque eu sei que vocês estão aqui tentando me ajudar. Gente, e aí ela ficou... Eu falei, não precisa, eu não preciso terminar a avaliação. Eu falei, senta, fica do jeito que é mais confortável para a senhora. Ela sentou. Aí eu vim junto com as outras meninas e a gente cheia de pena. E aí a gente falou, olha, a senhora é daqui de Bom Sucesso? Sou. Então, a senhora não vai poder entrar para o programa, porque o tipo de dor que a senhora tem não vai ser beneficiado com esse tratamento, mas a gente tem a alternativa da senhora ir para Realengo ou aqui em Bom Sucesso. Aqui a senhora consegue o tratamento para a sua dor especificamente, que vai ser um tratamento individualizado para a senhora. Aí ela, poxa, que eu não estou em condições de... Aí ela falou assim, Realengo é de graça? A gente falou, ela, qual é melhor? Eu falei, de Realengo, porque os professores são referências no Brasil e tal. Aí até o professor foi lá explicar para ela como é que funcionava. E a consulta desse professor, por exemplo, é R$500. O atendimento, cada atendimento. O consultório dele é no Recreio. E lá é de graça, aqui em Realengo, entendeu? Por isso, aproveita o serviço de Realengo, gente. Aproveita. Tio Jason já foi para lá, já mandei um monte de gente. E daí, gente, a mulher começou a chorar de gratidão, com o professor explicando como é que ia ser o processo. Tal. O único problema é que é Realengo, eu faço o que for preciso. Porque finalmente alguém falou que tem tratamento, alguém falou que tem alguma condição de melhora. Eu vou, vocês estão aqui super dispostos, eu vou sim, eu vou para Realengo, eu dou um jeito, eu vou para Realengo. E aí eu fiquei, quando acabou aquele dia, eu fiquei, gente, parece até que aconteceu uma parábola aqui, e a menina falou com a mesma impressão. Eu falei, gente, quem estava pior foi o que mais ficou grato, o cara que provavelmente entraria no programa, foi o que saiu correndo, porque não queria se comprometer, e eu falei, gente, e eu fiquei mastigando isso, tem muito tempo que aconteceu, e eu contei pro Paulinho, e falei, parece uma parábola. E eu fiquei, Senhor, que parábola é essa? E aí me veio essa parábola que Cristo contou, do credor. E trazendo agora, né, de novo, voltando para o Evangelho, me fez pensar assim, né, de fato, o que mais é perdoado é quem mais ama. E aqui a palavra também não refere, tipo assim, tem pecadinho, tem pecadão. Todos os pecados ofendem a Deus da mesma forma, nos separam de Deus da mesma forma. Não é a homossexualidade, não é que é menos pior do que fumar, não existe isso. Para Deus, a mentira e o aborto têm o mesmo efeito. Mas aqui, o interessante dessa mulher é que foi como da história, né?
a questão do evangelho, da gente retribuir com amor, da gente ter um amor mais fervoroso, digamos assim, por Deus, é muito o que a pastora fala. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. E não é que ela foi... Tanto que na parábola do credor, os dois deviam. Um devia 500, o outro devia 50. Mas a palavra fala, nenhum dos dois tinha condição de pagar. Nenhum dos dois. Ninguém tem. Nós não temos condições. Nós não tínhamos condições de ser salvos, de salvar a nós mesmos. Não tínhamos condições de restituir a Deus por todas as ofensas que fazíamos e continuamos fazendo. Até o dia que Ele voltar para nos buscar e nos dar um corpo glorificado. E a diferença do cristão, assim, né, e dessa mulher, é que ela percebeu do que ela foi livrada. Ela entendeu o tamanho da graça que veio sobre a vida dela. Ela era pior que o fariseu? De maneira nenhuma. Diante de Deus, todo mundo é igual. Mas ela entendeu de onde Jesus estava tirando ela. A gente já entendeu isso? De onde Jesus nos tirou? Do que Ele de verdade fez por nós, mediante o que a gente realmente era. E é muito interessante porque a comparação não podia ser mais nítida. Cristo compara aqui um fariseu, que era um doutor da lei. Eles seguiam mais leis do que as leis escritas por Moisés, tinha mais leis da tradição oral. Ou seja, digamos assim, mais facilmente de se tornar um religioso, não quer dizer que todos eram, mas era mais facilmente de se tornar um religioso. E entendia até então que ofendia pouco a Deus. Agora, a mulher, um dos detalhes que ilustra dela ser vista como pecadora não é só o fato de ser dito na palavra que ela é vista na cidade como uma pecadora, que não diz qual é o pecado dela. Mas uma das coisas que era da tradição judaica era a mulher ter o véu no cabelo. O cabelo não aparecia. E geralmente às vezes tinha que amarrar bem para não aparecer nem raiz, nem nada. E ela enxuga os cabelos, ela enxuga os pés de Jesus com o que ela tinha. Sabe aquilo de vem como estás? Vem como estás. E Cristo não se negou a recebê-la porque ela não estava com véu no cabelo, porque ela tinha muita coisa para melhorar, porque ela não pensou, não, eu vou servir, eu vou me comprometer com Deus quando eu começar a ser mais bem vista na minha casa, quando eu conseguir parar de beber, quando eu conseguir parar de fumar, as metas loucas que a gente coloca na minha cabeça, porque isso não está na palavra. A palavra é, vem como você está. Vem como eu transformo você. Eu transformo. Você só precisa dizer, eu vou. E você só precisa servir. Servir é entender que Deus é Senhor da tua vida. Então não é mais você que vai tomar as decisões. Garanto que aquela mulher mudou de vida. Mesmo que a sociedade não tenha mudado a visão sobre ela. Provavelmente mudou. Porque a transformação de Cristo é completa. Ela passou a dar um testemunho diferente a partir daquele dia. Ela virou santa da noite pro dia? Não. Ninguém vira, ninguém é. Eu até hoje tenho minhas batalhas, todo mundo vai ter. Eu falo, ainda bem que vocês me conheceram hoje. E não quando eu me converti. Muito melhor antes de eu me converter. E eu espero que daqui a 20 anos eu diga a mesma coisa. Ainda bem que vocês estão me conhecendo agora. Porque eu já melhorei mais do que 10 anos atrás. Porque é a nossa batalha diária. Todo mundo vai ter seu vício. Todo mundo vai ter a sua inclinação da carne. E a mulher e o fariseu, ambos tinham. Ambos deviam. Mas ela se deu conta do tamanho da graça que estava caindo sobre a vida dela. O fariseu não. Ele achou que não precisava. E, às vezes, um dia a gente se deu conta desse tamanho dessa graça. Mas vai que hoje a gente... Deus me cobrou isso. Eu acho que eu esqueci. Tem dia que eu esqueço. Mas deve ser só eu, né? Vocês não. Mas tem dia que eu esqueço do tamanho da graça sobre a minha vida. Gente, a gente não merecia a vida de Cristo sobre nós. Tem um louvor que a gente estava ouvindo hoje, que fala assim... Eu não vou lembrar, tá? A letra completa, mas era... Ninguém era digno, né? Quem é que vai? Quem é que vai pagar o preço? Fala meio que assim, louvor. E aí, Cristo pagou o preço. Cristo pagou a dívida da gente, né?
para que hoje pudéssemos ter comunhão com Deus de novo e um lar eterno. Mas, e o que nós fazemos? Mesmo que nós ainda estivéssemos cada dia mais jogando mais pedras na cruz. Toda vez que viramos a nossa face para Deus, toda vez que optamos viver pelo nosso ponto de vista, não pelo que a palavra nos mostra, toda vez que afirmamos que é uma mentira, que vai facilitar o nosso estilo de vida, que não vai ofender nosso coração é a verdade, a gente está jogando mais uma pedra na cruz. A gente está dando mais um cuspe na cara de Cristo. Paulinho fala assim, de novo eu cuspi na cara de Jesus. É por coisa pequena, gente. Ingratidão. Ingratidão, murmuração. Coisa que a gente banaliza, fofoca. Coisa que a gente banaliza. Coisa que Deus cansou de falar que nos separa dele. Coisa que Deus cansou de falar que é do pai da mentira. Como é que a gente é filho do pai da verdade com comportamento do pai da mentira? E essa mulher, é engraçado que ela chega, a palavra diz que ela chega por detrás. Ela não se dispõe nem a vir pela frente dos pés, nem se ajoelhar na frente dele, é por trás. Porque ela entendeu quem estava ali. E do tamanho do perdão que ela estava recebendo. E outra coisa legal dessa história é que ela quebrou o vaso de alabastro. E o vaso de alabastro, ele era um vaso que era selado. Alabastro é um material que é tipo um gesso, só que é um pouquinho mais fino. Mas ele era selado, um óleo essencial, com várias especiarias, muito cheiroso, muito caro. E era da tradição judaica, quando a moça era pedida em casamento, ela quebrava o selo e derramava esse vaso, o óleo que estava dentro, né, um unguento, sobre os pés do noivo dela. Era uma tradição. E, gente, ela entendeu que era o noivo dela. Ela entendeu que era o noivo da igreja. O nosso noivo, que vem nos buscar. E, além disso, né, o mais legal é a comparação que é feita aqui no versículo 44. Botei para o que diz assim, ele conta nessa parábola para o Simão, para o fariseu, que está questionando se Jesus fosse profeta, ele ia saber quem é que está tocando nele. Né? E ele chega para Simão e fala, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Isso era uma questão de hospitalidade. Provavelmente dos meus botões, tá? Simão não deu por desprezo mesmo, assim, sabe? Por desconfiança de quem Jesus era. Ele chamou Jesus ali não é porque ele era amigo, não é porque de fato ele entendia que Jesus era um mestre. Ele chamou Jesus ali para testar Jesus. Muitos fizeram isso. Muitos fariseus chamavam Jesus mais de perto, encontravam, para testar, para questionar, para ver do que se tratava. Não com o entendimento de quem ele era. Diferente dessa mulher. E aí, ele chega, e uma das coisas judaicas era, você chega na casa de alguém, e lá era um lugar desértico. Mesmo uma cidade grande, tinha muita areia ainda do deserto. E o pessoal andava de sandália, quem tinha dinheiro. Quem não tinha, andava descalço mesmo, porque sapato era uma coisa cara. Então, o pessoal chegava com o pé todo amassado. E dentro de casa era tapete, então assim, era muito comum você ficar incomodado, né, com o pé, até para proteger os tapetes, você não pisava, você lavava o pé. E aí, esse fariseu não deu para Jesus água para lavar o pé. Mas isso era coisa comum até nas casas mais humildes, não é que água era caro, não. Ele não deu, ao meu ver, sendo implicante. E aí, ele não deu água para Jesus lavar o pé. E a mulher chega e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, com o que ela tinha. Quem mais tinha condição de oferecer alguma coisa para Jesus, digamos assim, até em termo espiritual, de servir ele melhor, porque o cara era doutor da lei, 300 dias de hoje, ele sabia tudo da Bíblia. De trás para frente, de frente para trás, fez todos os seminários, mas não deu água para Jesus lavar o pé. A gente está dando. Às vezes a gente não dá nem água, nem chora, não deixa nem ele entrar. A gente fala, não, Jesus, hoje não. Hoje não vem aqui em casa não, que está muito bagunçado. E aí continua, né? Não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tipo, até com a vergonha dela, que era ter o cabelo exposto,
disso ela tentou converter para a glória de Deus. Ela entendeu que ela não precisava ser perfeita para se aproximar de Cristo, porque ela não tinha condição de ser. E todo mundo já ficou, meu Deus do céu, o cabelo dela está tocando o pé dele. Que vergonha, que desonra. E depois ele continua no versículo 45, no 44 ainda. Não, 45. Não me deste ósculo, beijo na face, que é muito comum um judeu, até homem dar beijo na face. É comum da cultura deles. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, que é um perfume. Cara, ainda tem esse detalhe. O unguento, que era o óleo do vaso de alabastro, fazia parte do dote. Então, ele era uma coisa cara. Quanto mais o pai da noiva quisesse assim agradar o noivo, mais caro tinha que ser o vaso que ele comprava. Então, o menorzinho já era caro. Tanto que quem era pobre não casava filha, dava filha para ser escrava de outra família. E aí, óleo era uma coisa comum, era uma coisa mais barata. Até azeite servia, porque essa prática do óleo na cabeça é porque era um ambiente muito deserto, né? A pessoa andava com sol, eu imagino Jesus andando assim lá o tempo todo. E aí, é igual quando a gente vai para a praia e fica com a cara assim, que fica tudo repuxando. Então, era comum, quando você chegava em casa, lavava o pé, cumprimentava as pessoas. E o dono da casa, por ser hospitaleiro, é igual a gente falar, quer lavar a mão? Quer ir ao banheiro? Tá? Dava um óleo para ungir o rosto, para aliviar a sensação até de ardência, de queimação do sol. Não tinha protetor solar, né? Se ardia a cara, passava tipo um hidratante mesmo para tentar dar uma aliviada, deixar a pessoa mais confortável. E quem mais tinha óleo dentro de casa era Simão. Provavelmente esse alabastro era a última coisa que essa mulher tinha. Era a última coisa de valor que ela tinha, se não a única. Porque para ela ter o cabelo descoberto, ser vista como pecadora, provavelmente não tinha nem família e não tinha nem chance de ver algum casamento pela frente. Ela podia muito bem vender aquele vaso. Mulher, para conseguir dinheiro naquela época era difícil conseguir um trabalho. E ela depositou aos pés de Jesus. O que ela poderia ter feito dinheiro, lucro para ela, né? Ela depositou aos pés de Jesus. E quem mais podia dar óleo em fartura, achou que não precisava. E agora uma explicação teológica rápida, que isso queimou meus neurônios essa semana, e queimou o meu, da Bíblia, Rafael, aqui quando a gente chegou. Mas nessa versão aqui, do versículo 47, diz assim, porque provavelmente na Bíblia de vocês, algumas estejam assim, ó. Por isso eu te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Na verdade, a forma como está escrita está um pouquinho equivocada, eu vou explicar para vocês. Bota lá, Bia. A nova versão transformadora, alguma coisa assim. É a transformadora, é lá no final. Acho que é a transformadora. Aí, essa versão está um pouquinho mais esclarecida. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. O por isso. É só para vocês, até se forem questionados, isso aqui é uma partezinha de estudo, tá? Parênteses, estudo bíblico. Se vocês forem questionados, qual foi o entendimento dessa história? A mulher entendeu a graça de Deus sobre a vida dela. E por isso ela se derramou aos pés de Jesus. O fariseu não entendeu isso. E por isso ele não retribuiu da mesma maneira. Mas ela entendeu a graça imerecida que estava sobre a vida dela, apesar de quem ela era. Ela não primeiro amou a Jesus e por isso Jesus perdoou os pecados dela. Não é isso. É o contrário. Primeiro vem a graça de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E quando entendemos isso, quando nos damos conta, nos prostramos. E aí, de fato, adoramos. O legal é que, de tanto que a gente cantou de adoração, esse é um ótimo exemplo, porque a primeira vez que a adoração foi dita na palavra foi Abraão. E qual foi a atitude de Abraão para adorar a Deus? Matar seu filho.
Foi obedecer. E essa mulher, por que podemos dizer que ela é uma adoradora? Porque ela se rendeu aos pés de Jesus. Ela entregou toda a sua vergonha diante dele. Nele ali foi redimida. Ela entendeu. E ela não deu uma palavra. Não deu um glória a Deus, digamos assim. Né? Ela não deu um glória a Deus. Mas o coração dela queimava por aquele porque ela estava beijando os pés. Ela entendeu a graça que estava redimindo ela naquele momento. E aqui é só uma ilustração para não gerar confusão na cabeça de vocês quando vocês forem ler essa passagem em casa. Porque na versão que a gente leu, está dizendo... Vai ficar essa confusão. Pode deixar nessa mesmo. Aí diz... porque muito amou, como se Jesus a tivesse perdoado, porque ela muito amou a ele. A gente já explicou que não é, na verdade é o por isso. E várias outras versões bíblicas já trocaram para por isso, pelo quê? Né? Porque ela amou a Jesus depois que ela foi perdoada, quando ela teve esse entendimento. E aí a gente descobriu mais ou menos o porquê que isso aconteceu. Porque a gente não tem a história dos 4 porquês, tem um porquê junto, porquê separado, porquê com acento, sem acento. Nunca gravei, sempre tem que olhar uma cola no Google. Mas tem um 5º porquê. Parabéns, já não gravamos os 4, que dirá os 5. Porque eu pensei, mas a palavra está equivocada. A gente falou aqui dos processos de tradução, como eram cuidadosos, como é que... Eu comecei a me perguntar isso porque a gente pode ser questionado disso um dia, então estou querendo trazer entendimento para vocês por causa disso. Nessa passagem, por que tem esse porquê? Porque ele é o 5º porquê. E não é só aí que vai ter ele. O pastor Nicodemos, ele falou que tem Timóteo, tem vários outros. Esse 5º porquê, ele não tem nenhuma função gramatical. Ele nem é uma palavra. Eu falei, então não é uma palavra. Mas ele tem a função de ressaltar. Você coloca ele não tem significado de porquê, não tem significado de causa, de pergunta, não tem nada disso. É como se fosse um ponto de exclamação. É só para você entender que ela muito amou ele. Entenda, ela muito me amou. Então é isso. Por isso que nas outras versões, para ficar mais fácil, já que poucas pessoas sabiam desse 5º porquê, colocaram do outro jeitinho que a Bia vai esclarecer aí. Mas a minha Bíblia, que é a Almeida Corrigida, que eu gosto dessa versão, ela está com esse 5º porquê. É só para não dar nó na cabeça de ninguém, tá bom? A palavra não está errada, ela não se equivocou. Aí as outras versões já estão mais assim, as mais atualizadas. Diz, os pecados dela foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Amém? Momento teológico fechado. Estudo bíblico fechou. Agora, mais um pouquinho da explanação da palavra. É muito lindo essa entrega dela. Assim, né? Ela não tem nome. A palavra não fala mais nada dela. Ela não tem nome, ela não tem família, ela não tem tribo judaica, que era uma coisa muito importante de você saber na época. Ela só é dita como pecadora. Ou seja, ela só é dita como nós, que também somos pecadores. Às vezes a gente coloca limite na nossa cabeça para nós chegarmos a Cristo, sendo que ele já quebrou todas essas barreiras. E que nenhuma mentira de Satanás venha sobre, não, você não pode se aproximar a Deus para isso, você não pode pedir ajuda de Deus para isso, você não pode tentar conversar para conhecer a Deus, porque você ainda faz isso aqui de errado, porque você ainda faz aquilo de errado. Que nenhuma dessas vozes venham sobre nós, porque você é muito omissa, isso vem muito para mim. Quando você quer me servir lá na igreja, você nem consegue falar com o teu tio. Assim, entendeu? Tem essas coisas. Satanás faz essas coisas. Ele sabe o que machuca a gente. E que a gente tenha a ousadia dessa mulher de Estevão do jeito que a gente estiver, nos entregar por inteiro, dando o que nos é de mais precioso, humanamente falando, como ela fez. Às vezes a gente quer buscar soluções para os nossos problemas, vendendo as coisas, não estou falando que é pecado vender, não. Mas Ana ficaria bem tentada a vender o vaso de alabastro, só acho. É uma inclinação da carne da pastora. Mas, para toda atitude que às vezes a gente busca, muitas vezes agir e a última coisa que a gente fala, às vezes a gente fala assim, né? Agora só me resta orar. Agora? Agora que tu já fez tudo do teu jeito? Que tu não deixou Deus dar um pitaco no que você está fazendo? Ainda bem que ele não é debochado igual a gente, para falar, agora tu se vira.
não me quis, não vai me querer agora. Graças a Deus, Jesus não é assim. Ele não é humano, ele é santo, perfeito e misericordioso, de modo imerecido e quase incompreensível. Mas que a gente busque não temer. E o melhor, ela temeu, mas entendeu a graça que ainda estava se provando. Em respeito, ela não ficou na frente, né? Ela não deu uma palavra. Ela nem olhou para ele. Porque ela entendeu todo o seu pecado, todo o arrependimento que ela precisava ter diante dele para ser redimida. E foi. Agora a gente também tem que tomar cuidado para não ser igual ao fariseu. Não é que a gente vá viver para receber o título de pecador. Claro que não. É que a gente precisa manter o bom testemunho. Tanto que Jesus liberta ela e fala, vai em paz. E para muitos ele falava, vai, não peques mais. As pessoas mudam de vida quando andam com Jesus. É difícil pra caramba, mas é difícil para todo mundo. E quem se dispõe a fazer isso não está sozinho. Você tem uma família que é eterna. A gente está aqui para se ajudar, um na dificuldade do outro. Um para alertar o outro, um para chamar o outro quando o outro estiver fraco. Você vai enfraquecer, você vai cair. Mas o importante é que o cair seja um acidente. Tem que ser um acidente. E a gente tem que tomar cuidado também, né, para não ser como o fariseu, de que a gente começa a se achar, a gente começa a caminhar com Jesus, né? A gente chega como uma mulher pecadora. A gente tem, Jesus, me perdoa. Meu Deus, eu me lembro quando eu me converti, eu fiquei assim, Jesus, tu viu tudo que eu fiz até hoje? Que vergonha. Gente, eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha. E aí eu comecei a mudar de vida. Caía, levantava. E aí até que chega uma hora que a gente para de cair um pouco, né? Fica menos frequente. A ideia é essa. E a gente tem que estar o tempo todo alerta e vigilante. Mas chega uma hora que só porque a gente não caiu uma semana inteira, na nossa cabeça, né? Porque com certeza tem pecado que às vezes a gente não está ainda alerta. A gente já fica, sou um fariseu. Eu já cumpri todas as 688 leis. Essa semana eu sou o quarto ser da Trindade. Já estou com o pé lá na glória. Quase que eu fui arrebatado de tanta santidade que eu transmiti essa semana. E a gente não pode chegar nesse nível de achar que porque já somos bem vistos, porque graças a Deus já temos uma boa reputação diante da nossa família, já nos tornamos referência em algum lugar como pessoas de Cristo, a gente não pode deixar de ser vigilante e muito menos achar que a gente é alguma coisa. Porque senão a gente vai continuar como esse fariseu. A gente vai deixar de dar água para Jesus lavar o pé, a gente vai deixar de beijar ele para cumprimentar. A presença de Jesus vai perder a graça. Porque a gente agora já aprendeu como é que vive sem pecar. A gente não precisa mais do Espírito nos alertando o tempo todo. Então, que a gente sempre busque estar nem no pecado solto, né? Porque já temos um Senhor sobre a nossa vida. Mas o mais lindo é que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, independente dos vícios que elas tenham, dos pecados que elas tenham, das práticas. Então, se você ainda está no papel da mulher pecadora, ou não, tem gente que não é fariseu, né? Que é doutor da lei, que sabe tudo de Bíblia, que é o crente que se acha santo. E tem gente que não está nem de ser dito como o mais depravado das pessoas. Mas tem aqueles que falam assim, eu nunca matei, nunca roubei, então eu sou filho de Deus. Vamos ver se é mesmo? Em João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Todo mundo ofendeu a Deus. Você ofende a Deus porque você nasceu. Parabéns. Você é um pecador. E a sua natureza já é ofender a Deus. Tanto que a gente não precisaria se esforçar para amar o próximo, se a gente fosse bom. A gente não ia precisar se esforçar para não fazer fofoca do outro. A gente não ia precisar se esforçar para pensar o mal sobre o outro, para pensar em fazer o que é errado. Se a gente fosse bom, como algumas filosofias acreditam, ia ser difícil a gente pecar, né? Ia ser difícil a gente ofender o nosso irmão, a gente magoar as pessoas, ia ser difícil isso. Mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário. Então, eu continuo acreditando que a gente nasce pecador porque Cristo falou isso.
tudo bem. Então você já nasceu errado. Jorge Lucas já está todo errado. Se não fosse Jesus na vida dele, ele não ia para a glória, para habitar com Jesus. Mas a gente não pode cair nesse erro também. Eu não cometo pecados grandes, eu não sou nenhum pedófilo, eu não fico bebendo por aí na rua. Eu sou tudo certinho, mas não teme ao Senhor. Só vai habitar com Deus quem quer viver com Ele aqui na terra. Até porque que chato seria, né? Você nem tem intimidade com a pessoa, vai morar com ela para sempre. Deus está tendo piedade de você, Ele te dá a opção da escolha. Mas a gente não pode se intitular filho de Deus com os nossos próprios méritos ou com os nossos próprios achismos. Filho, servo, pertencente a Deus, salvo, é quem o ama. E ele fala, como é que vocês demonstram que me amam? Obedecendo aos meus mandamentos. Mais um, só para a gente fechar. Lucas 6,46. E diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Quando você é senhor, o que é um mestre de obras, né? Ele dá a ordem e os serventes executam a ordem do mestre e tal, né? E todo mestre, todo quem é dito senhor, assim, né? Ele costuma ter um papel de autoridade sobre alguém. E como é que você pode chamar a Deus de Senhor? E o mundo está cheio disso, cheio de jargão gospel, cheio de... Todo mundo fala o tempo todo, glória a Deus, tudo, em nome de Jesus, todo mundo fala tudo. Mas por que vocês me chamam tanto Senhor, Senhor, e vocês não me servem? Vocês não me têm como Senhor da vida de vocês. Vocês não mudam o raio da vida de vocês. Isso é para mim, isso é para quem é crente também. A gente não pode se acomodar nunca para ficar como fariseu, achando que a gente não tem mais o que pedir perdão. Nossa vida já é perfeita demais. Ou a gente não pode achar que a gente também não comete nada de errado. A gente comete porque a gente está respirando. A gente pensa besteira o tempo todo. A gente tem que luta contra isso o tempo todo. E a gente vai lutar até o fim. E que Deus nos guarde de nos manter nele para a gente não ser enganado pelo anticristo. Porque uma das armadilhas do inimigo é falar que você está certo no seu pecado. Como seria confortável, né? Já pensou? Aí sim que a gente ganha na Deus. Vai ganhar quem mais pecar. Gente, Deus nos confronta porque Ele é santo, porque Ele sabe para onde o pecado vai nos levar. Vai nos levar para a morte eterna, para ficar longe dEle, para sofrer as consequências do pecado aqui na terra. Se não tivesse consequência nenhuma aqui, mas ainda tem, o pior é que ainda tem. E a gente insiste, às vezes, em cegar, em fingir que nada vai acontecer porque estamos cometendo aquilo. Claro que Deus não nos castiga como merecemos, porque a gente mereceu o inferno. Senão, não ia ter um vivo aqui na terra, se Deus nos recompensasse pelo que fazemos. Mas que a gente entenda a graça que Ele escolheu derramar sobre as nossas vidas, sem a gente precisar fazer nada. E que a gente não ache que a gente não precisa, nem que a gente não merece. Não, na verdade a gente não merece. Que a gente nunca ache que a gente não precisa, mas que a gente não ache que a gente não pode ter acesso a essa graça. Porque Ele já deu. A graça é de graça. Entenda isso. A graça é de graça para quem se dispor a ter Senhor Deus como Senhor. A amar a Cristo, ao servi-lo. Mas eu não consigo ser santo. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É diário. É todo dia a gente tentando errar menos. A vida do cristão é essa. É todo dia tentar errar menos. Mas nunca assumir que um erro seu está certo. O cristão não pode assumir isso. Não pode, normalizar o seu pecado. Cada um tem o seu. Os mais internos, aquele quartinho da bagunça, que só Deus sabe o que a gente tem no nosso coração. Que a gente se recusa a mudar. Que a gente fica tentando manter a todo custo. Joga no pé dele. Pede ajuda. Que Deus nos ajude a ser melhores a cada dia, a sermos mais parecidos com Cristo, para que a gente não faça pouco caso do tamanho da graça que foi derramada sobre nós. Amém? Oremos.